queria que você abrisse. Eu estou só achando aqui onde é a minha. Se o Juari me ajudasse, ajudava, né? 52, olha aí. 52, todo mundo para a página 52. Pronto, achei. É que meu óculos caiu e quebrou. Eu não estou enxergando muitos de vocês aqui. Amém? Se você olhar cuidadosamente, você vai ver que o tema sugerido é simplesmente oportuno. E muito mais do que oportuno, eu vou trabalhar uma temática inédita do ponto de vista de uma abordagem de discipulado. Eu acho que ninguém escreveu sobre discipulado nessa perspectiva, que eu vou fazer um ensaio aqui sobre o texto de Atos, que vai do capítulo 1 até o capítulo 8. Vou trabalhar hoje, amanhã à tarde e domingo, não, amanhã de manhã e domingo à tarde, se eu não me engano. Olha aí o tema: o acolhimento com excelência. Eu queria que você sublinhasse a palavra acolhimento. Sublinha ali a palavra acolhimento. Eis aí o grande desafio da igreja brasileira. Os tempos mudaram, as dimensões sociais, os enquadramentos alteraram totalmente, as altas exigências do ser. É algo totalmente diferente do nosso tempo de 30, 40 anos atrás. Hoje é um desafio enorme acolher. Por quê? Porque, efetivamente, como nunca, o ser humano precisou de afeto. Ele está carente devido à demanda, ou às demandas da pós-modernidade, que usurpou, roubou, esvaziou, solapou a alma humana do ponto de vista dos sentimentos. Isso na entrada do milênio, quando chegou na segunda década do milênio, agora 2010 para cá, os educadores começaram a perceber isso, e enfim, essa realidade está cada vez pior. Por isso que um tema como esse do suicídio faz todo sentido. E tem um suicídio físico, que deve ser esse que você está falando, mas também tem um suicídio psicológico, a inexistência do ser, conforme Paul Tillich disse, a coragem do ser, que é a capacidade de resistir, o não existir na vida, a vida sem propósito. Nós vivemos esse mundo, esse momento, que as pessoas buscam propósito. Por isso que, lamentavelmente, os púlpitos têm sido recheados de mensagem de autoajuda. Quem tem hoje muito espaço são os coaching, né? Tem tomado bastante espaço, lamentavelmente, porque nada deve suprimir a palavra de Deus e nenhuma outra mecânica ou mecanização deve, por mais que a linguagem seja apropriada, deve substituir a relevância, o conteúdo literal das Escrituras, porque o que tem poder é a verdade, e a verdade que liberta. Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade liberta. Não é o conhecimento da verdade, é a verdade. Conhecer só não é o suficiente. Então, eu queria falar duas coisas para vocês. E eu queria que você sublinhasse duas palavrinhas no meu conteúdo, na página 52 e 53. A primeira palavrinha está ali, embaixo da palavra plenária. Aparece o termo, os fundamentos do acolhimento bíblico. Eu queria que você sublinhasse a palavra fundamentos. Sublinhe, por favor. Sublinharam? Amém? Muito bem. Agora, na página 53, o termo é a formação de um ambiente acolhedor. Sublinhe a palavra ambiente, ok? Essas duas coisas que eu quero trabalhar com você.
E a primeira coisa que eu quero falar antes de adentrar a essa temática é que eu vou, como eu já falei para vocês, trabalhar o livro de Atos dos Apóstolos. E o livro do Atos dos Apóstolos, olhem para cá, eu vou conceituar muito brevemente. Requer uma explanação um pouco mais ampla, mas não vamos perder tempo com essas informações. Mas o livro do Atos dos Apóstolos, ele tem uma finalidade que raramente as pessoas sabem. Todos, inclusive, se você pegar os compêndios das escolas teológicas que escrevem sobre Atos dos Apóstolos, eles vão dizer que o livro do Atos dos Apóstolos é um livro de história da igreja. Há controvérsias, né? Não foi esta a intenção do autor. E agora eu estou pensando do autor enquanto aquele que produz o texto com a finalidade de um público-alvo específico. Porque toda a Bíblia todo livro, todo texto sagrado teve um alvo, um destinatário, objetivo, situado no tempo e no espaço. Então, nenhum livro foi escrito aleatoriamente para o futuro. Nenhum livro foi escrito assim. O próprio Apocalipse foi exatamente, que é um livro essencialmente futurista, ele foi escrito e destinado às igrejas da Ásia, igrejas reais, pessoas que congregavam. E aquele livro, quando chegou na mão dos crentes das 7 igrejas, teve um efeito violento, porque a partir da perspectiva que eles tinham agora, do horizonte futuro, eles podiam ter esperança agora e resistir todo tipo de males que assolava a vida deles naquele momento histórico de Domiciano, na época, mais ou menos, no final da década, no final do século I. O rei Domiciano, o imperador Domiciano, cruel, talvez um dos mais cruéis imperadores romano, e era exatamente nessa época, quando o Apocalipse foi escrito, e aqueles crentes viviam aquele ambiente geográfico ali na Ásia, de repente, eles recebem o livro do Apocalipse, ali foi como um consolo, como uma espécie de resistência pela fé no nome de Jesus. Portanto, o livro de Atos dos Apóstolos, olhe para cá, ele foi destinado exclusivamente e objetivamente para uma única pessoa. E foi um discipulador que discipulava um sujeito, presta atenção, um discipulador que discipulava um sujeito, eu não disse 2 sujeitos, eu não disse 3 sujeitos, eu não disse um grupo, ele discipulava uma pessoa. Uma pessoa. E o nome dessa pessoa chama-se Teófilo. Alguns dizem, equivocadamente, que Teófilo é uma criação de Lucas. Absurdo dizer isso. Eu nem vou continuar nesse sentido, que isso é um absurdo. Teófilo era um cara real, existia, Lucas o discipulava, e aí Lucas então precisa fornecer a esse seu discípulo algumas informações sobre o Cristo que salvou a alma dele. Alguma informação do ponto de vista técnica, do ponto de vista pedagógica. E aí Lucas se dedicou a fazer um trabalho exaustivo sobre a vida e o ministério de Jesus. Aí ele escreveu a parte 1 da sua apostila. Ele escreveu uma apostila chamada depois de Evangelho de Lucas. E entregou na mão do Teófilo, o seu discípulo, novo convertido. Congregava lá, onde ele residia naturalmente. E aí ele percebeu que precisava de outra informação para o Teófilo. E aí ele decidiu narrar a experiência do povo de Deus, do povo de Jesus, que é a história da igreja em Jerusalém, e depois na Antioquia,
e assim para o povo gentílico, através de Paulo. Duas apostilas, que na verdade era uma só, e ele depois fez em duas partes. E aí, com essas duas apostilas, com esses dois livros, ele tenta então discipular o seu discípulo. Agora deixa eu provar isso, amém? Se você tomar o livro de Atos, que você vai fazer agora, por gentileza, no capítulo 1, por gentileza, Atos capítulo 1, e o versículo 1, o que você lê juntamente comigo aqui? Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Agora é interessante, presta atenção, ele diz assim, que Jesus começou a fazer e a ensinar. A tese de Lucas é o seguinte: Jesus começou e a gente continua. Jesus começou a fazer e a gente continua a saga, a odisseia dele, no tempo e na história. E depois ele diz, começou a ensinar, ou seja, a impressão que dá é que Lucas está dizendo, olha, eu estou dando continuidade aos ensinos de Jesus. E aí diz, depois, no versículo 2, até o dia em que foi levado às alturas. Então, ele diz textualmente que o primeiro livro, que é o livro de Lucas, foi efetivamente escrito para falar sobre Jesus. E agora, o Teófilo tem na mão o volume 1, o material do seu discipulado. Material do seu discipulado, o volume 1. Agora veja Lucas. Lucas é interessante, eu quero ler capítulo 1, versículo 1, 2, 3 e 4, para minha tese cair bem no seu coração. O texto de Lucas, capítulo 1, versículo 1 e 2, 3 e 4, diz assim: visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministro da palavra, igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo, desde a sua origem, dar-lhe, amém? Dar-lhe, o quê? Por escrito, excelentíssimo discípulo. Entenderam? Então, para quem que ele escreveu? Para ele. E ele diz que já tinha muita coisa escrita, Mário, tinha muita coisa escrita, mas ele pegou aquela apostila lá, que tinha sido escrita por um cara chamado Mateus, aí teve outro chamado Marco, ele disse, não, essa não serve, o Teófilo nem vai entender essa linguagem, eu vou fazer a minha própria apostila, eu vou investigar, eu vou fundo, eu vou mergulhar a partir do que já está escrito e fazer uma leitura ou uma releitura, colocar dentro da cosmovisão do Teófilo, um grego, daquele tipo. Os gregos eram sofisticados, alto nível, e Teófilo, ele era aristocrata do governo, cara poderoso, fino, formado na USP, pós-doc. Então não dá para ficar falando coisinha de nhenhenhenhen, tem que pegar pesado, tem que ir fundo, ok? E aí ele fez um lance muito interessante, que foi exatamente esse, como vocês estão lendo comigo. Ele fez uma investigação, ele juntou todos os dados, pôs por escrito, e aí, presta atenção, excelentíssimo teórico, uma exposição em ordem. Porque se ele não colocasse em ordem, o Teófilo diz, eu não entendi nada, que coisa, que bagunça isso aqui, rapaz. Não, Lucas
colocou em ordem, porque ele sabia para quem estava falando e que o cara ia exigir algo sofisticado, algo absolutamente dentro de uma pedagogia que fosse exatamente compreendido por ele dentro da sua cosmovisão. Agora, eu quero que você preste atenção para a primeira palavrinha do versículo 4. Vocês acharam aí? A pergunta é o seguinte: por que ele fez o livro de Lucas, essa apostila, para o Teófilo? Por que ele colocou em ordem? Aí vem a resposta: para que você tenha plena certeza das verdades em que foi? Na tradução melhor para essa palavra, é a palavra instruído. É a melhor palavra. No grego, como está lá no grego koiné, quer dizer catequese. Eu sei que a gente não gosta dessas palavras, né, porque é uma palavra católica. Na verdade, não é católica, a palavra é bíblica. Catequese é uma palavra bíblica, é a palavra instruir. É só isso. Às vezes as pessoas tomam posse de uma palavra e depois a gente acha que essa palavra faz parte daquele grupo, e não necessariamente. Ok? No Brasil é cheio dos grupos tomar posse de palavras, frases-chave, e depois a gente não pode usar, porque senão a gente pode ser confundido com um grupo qualquer ali. Agora, presta atenção. Ele diz assim, olha, eu estou te discipulando. Presta atenção, a palavra instruído, Lucas está dizendo assim, eu estou te discipulando, eu estou te catequizando. Teófilo era um novo convertido que chegou na igreja e agora precisa ser acolhido, e ele precisa... E aí, o que o grande Lucas vai fazer? Fundamentar. Amém? Quantos conseguem dizer amém? Aqui tem uns amém fortes. Esse amém veio lá da Paraíba. Natal. Rapaz, aqui tem gente de Natal, tem da Bahia, tem de todo lugar. E cadê do Maranhão? Eita, só 1, 2 aqui, ó. Meu Deus do céu, 3, né? Vamos tomar posse desse negócio aqui. É um em cada lado, um lá, outro lá e eu aqui. Dá glória a Deus aí, Maranhão. Tá ruim esse Maranhão, né? Tá difícil. Mas você não é maranhense não, né? Com esse glória a Deus aí. Mas vamos lá. Muito bem. Eu, graças a Deus, nasci no Maranhão, tem 39 anos que saí de lá, mas estou lá direto, tem uma farinha gostosa, nem vou te falar, senão você vai querer ir para lá. Muito bem, agora eu quero que você vá para a página 54. A página 54 tem um espaço em branco, bem no finalzinho, tem aí, Tiago, mais ou menos umas 10 páginas, não, 10 linhas, não tem? Umas 10 linhas, tudo bem? Olha, a primeira vez na vida o Juari reclamou do meu material. Ele reclamou, ele me ligou só para reclamar. Ele disse, cadê os espaços? Você sempre deixa espaço. Aí ele falou assim, não tem espaço, mas eu já mandei para a gráfica. E por que liga? Mas ok, eu fui maldoso agora, eu não deveria ter falado essa, por que liga? Né? Que é um prazer receber uma ligação do meu amigo Juari. Eu sou fã do Juari, ele tem um jeito todo especial, não tem? Algum de vocês aqui deve receber ele nas regiões, nas igrejas, por aí afora, atencioso. Ele vai lá na sua cidade, lá em Natal? Já levou? Ah, mas vai levar esse ano ainda. Vamos lá. Esse espaço aí, eu queria que você colocasse assim, escreva essa frase. Listar os meus teófilos. E coloca entre aspas, teófilos. Agora, antes de listar, listar, ou seja, fazer uma lista dos meus teófilos, né? Então, listar, dá para entender, né? Todo mundo escrevendo. Quem não escrever, eu vou pedir para o Mário e aí dar um cascudo. Né? Vamos lá, todo mundo está com a caneta na mão? Ok, agora presta atenção, gente. Eu sou uma pessoa que vive a vida de igreja. A maioria aqui vive a vida de igreja, não é verdade?
A gente levanta de manhã a igreja, à tarde a igreja, à noite a igreja. A nossa vida, especialmente aqueles que são tempo integral no ministério, é a igreja. Mas todos nós temos pessoas não crentes que circulam a nossa vida. Eu, por exemplo, tenho o meu vizinho da frente, eu tenho um vizinho mais embaixo da minha casa, que são pessoas que a gente tem um relacionamento, eles não são pessoas cristãs. O da direita já se converteu. Aí mudou, aí agora veio outro convertido para lá, ó. E eu doidinho para evangelizar, vem um convertido. Mas o que eu quero dizer para você é que o teófilo é aquela pessoa que vai ocupar as minhas energias o suficiente para eu dedicar-me só a ele um projeto, como Lucas. Você imagina quanto tempo Lucas demorou para escrever o Evangelho de Lucas? Imagina quanto tempo ele demorou para escrever o livro de Atos, pensando numa pessoa. Você faz isso? Já pensou o grande Douglas escrever um livro desse pensando num sujeito, só num sujeito? Você tem coragem? Não tem, não. Não. Lucas fez isso, ele escreveu 2 livros grandes, está na Bíblia, pensando num sujeito só, no teófilo dele. E eu queria que você pensasse agora, quais são aquelas pessoas que circundam a tua existência, tua vida, tua agenda, que não é cristão e que você tem ascendência sobre ele, você é amigo dele, ok? Eu queria que você pensasse agora. E enquanto você for pensando, vai escrevendo o nome da pessoa. Escreva aí pelo menos uma meia dúzia. Vamos lá. Vai pensando, vai escrevendo só o nome, só o nome. Só você sabe quem que é, né? Vai escrevendo. Vai escrevendo, quem sabe algum de vocês tem mais de 3, mais de 4, pode ter até 6, pode ser que chegue uma lista maior. Por exemplo, em Curitiba eu tenho um grupo chamado Grupo de Leitura, só de intelectuais que se reúnem para estudar um livro secular, um livro sobre ciências, um livro sobre filosofia, um livro sobre empreendimento. Aí um é empresário, outro é advogado, outro enfim. E a gente se reúne lá e cada encontro estuda 1, 2 capítulos. Não são pessoas cristãs. Eu estou infiltrado lá. Aliás, eu gosto de me infiltrar. Eu estou em mais ou menos 5 grupos do WhatsApp que as pessoas não sabem quem sou eu. Eu consegui entrar no grupo. Porque eu preciso fazer pesquisa, eu preciso saber o que o pessoal está pensando, Aí eu estou em grupo de filósofos, ateus, estou em livro de psicólogos, eu estou em teólogos, que os caras não sabem nem quem sou eu que estou lá. Enfim, essa ideia é para você ir descobrindo os teus teófilos. Amém? Quantos já colocaram pelo menos um? Levanta a mão. Eita, gente boa. E quantos colocaram 2? Levanta a mão. Diminuiu um pouquinho. Quantos já conseguiram colocar 3? Levanta a mão. Tá bom. Eu vou te dar um tempinho aí para você ir colocando quem são os seus teófilos. Os teófilos estão aí na rua. Os teófilos estão cruzando a nossa existência, a nossa vida. Alguns de vocês aqui são profissionais liberais, correto? Algum de vocês aqui, de repente, tem uma profissão e vive se relacionando com pessoas da mesma profissão. Então, o Lucas é o único escritor da Bíblia que não é judeu, ele é grego. Ele é grego. Então, ele entende da linguagem grega. Ele entende da cosmovisão grega. Os gregos são terríveis para o cristianismo. Eu tenho uma bronca, mas é uma bronca minha, não leve isso a mal, não. Por que a teologia do primeiro e segundo século se deixou cativar pelo pensamento grego? Muito da nossa teologia tem influência ali, bebeu
na filosofia grega. Você entendeu? Muitos dos pais da igreja beberam lá. Eu tenho uma certa bronca, eu tenho dificuldade. Mas fazer o quê? Aconteceu. Então, muitas das coisas que nós temos no dia a dia das nossas abordagens teológicas tem influência lá. Porque os gregos, segundo os filósofos, eles dizem que a filosofia nunca saiu da Grécia. Só teve 3 filósofos em toda a história: Sócrates, Platão e Aristóteles. Os outros são todos comentários. Então, Lucas é um grego, Teófilo também. E o que vai acontecer? Ele vai falar na linguagem dele. Quantos podem dizer amém? Ok, vai colocando aí, vai colocando, porque a gente vai precisar dessa lista. Agora, veja bem, volte, por gentileza, para a página de número 52. Eu queria que você observasse, depois do item, tem uma introdução, e depois do item 1, do item 2, vem o item 3, e o item 3 diz assim: para nosso propósito. Aqui, eu queria que você sublinhasse a palavra propósito. Propósito. Sublinharam? Então, nós temos o seguinte: para o nosso propósito aqui, vamos caminhar sob 2 trilhos. Não hoje à noite, vamos caminhar hoje, amanhã de manhã e domingo à tarde. 2 trilhos. Qual o trilho 1? O indivíduo, que é o discípulo. Escreva na frente, Teófilo. Escreva lá, Teófilo. No caso de Lucas, o discípulo, o indivíduo, é Teófilo. Todo o livro de Atos visa ajudar esse camarada. Visa ajudar esse camarada. Ok? Eu tenho um amigo que me pediu uma espécie de uma tese. Ele disse: eu queria entender isso. E eu estou montando uma tese para ele. Eu tenho certeza que nunca vai ser editada. Mas está dando trabalho. Estou tirando hora, lendo livro. Eu acho que eu já li mais ou menos uns 20 livros. Pensando um livro aí de R$40 em média, então se você pega aí uns 20 livros a R$40, dá quanto? Você que... Já pensou o tanto que está me dando um prejuízo doido esse meu amigo? Amigo é assim, dá um prejuízo, né? Misericórdia. E eu estou escrevendo uma tese, uma linha de raciocínio, que eu tenho certeza que não vai ser editado. Ele é meu Teófilo. Ele é meu Teófilo. Se eu conseguir ajudar ele, pronto. Amém? Se eu conseguir ajudar ele, tá bom. Ele não é cristão, é meu Teófilo. Aí, Juari, eu estava subindo de Paranaguá, você conhece ali, subindo a serra, depois do pedágio ali, para Curitiba, e aí ele me pergunta, ele faz uma pergunta assim: ô Josadac, o Saulo é Paulo? Como é que é? Quem é mesmo? Saulo e Paulo, quem que é? Aí eu gravei uma mensagem e disse: se você quiser a fundamentação teórica disso, eu te passo. Ele diz: não, vindo de você já está, eu já sei que isso é verdade. E eu estou trabalhando então naquela tese, porque ele é meu Teófilo. Não quero que seja editado, e não vai ser editado, a não ser quando eu morrer, né? Ou quando ele se converter. Quem sabe ele... Mas, enfim... Quem é o Teófilo que você vai dedicar parte dos seus recursos, parte da sua vida, para levar ele para Jesus? Para firmar ele na igreja? Você entendeu? Ou aqui não é um congresso discipulado para o Brasil? Nós temos que começar com a gente. Esse negócio, vamos discipular, cadê o teu discípulo? Você está acompanhando quem? Não, minha sogra operou e... Não, eu sou o pastor. Cadê o teu discípulo? Aquele novo convertido que você acompanha, ganha, integra na igreja e acompanha ele direitinho. Eu não tenho tempo. Como não tem?
Não vem com esse papo furado, não, que ninguém acredita nisso. Amém? Está diminuindo os amém. Né? Nem no Rio Grande do Norte vai dar de dizer amém mais. Amém? Amém. Eita. Vamos lá. Agora eu quero que você perceba a segunda coisa. Qual é a segunda coisa? O que é o coletivo? A igreja local, ou se você preferir, o grupo pequeno. Você pode pensar na igreja local, mas também pode pensar no grupo pequeno. Ok? Eu gosto muito da ideia, pastor Sérgio, do discipulado em grupo. Eu não sou muito a favor do discipulado individual, o discipulado 1 a 1. Eu acho que ele é muito falacioso. Eu estou sendo desonesto com as palavras. Uma palavra melhor não é essa. Ele é frágil. Tá? Não é falacioso, é frágil. Ele é deficiente. O discipulado em grupo, não, ele é completo. Muito bem. Aí, gente, você olhando o ponto 4, vai ler o que eu já falei para vocês, e aí eu queria que vocês observassem uma outra coisa muito interessante que eu já comentei, ok? Que está exatamente no final da página 53, quando diz assim, na penúltima linha: mas no livro de Atos, Lucas se interessa em mostrar para Teófilo o quê? A prática do quê? Dos ensinamentos de Jesus. O que eu quero que você pense aqui rapidamente? Que o livro de Atos não é nada mais do que como é que funciona o evangelho na prática. E o Lucas está fazendo com o Teófilo nada menos e nada mais do que passando para ele as regras do jogo, mas na prática ele já está fazendo. Ele só está colocando organizadamente as coisas como elas estão, caso ele queira consultar depois, mas tudo o Lucas já está fazendo na prática, com seu discípulo Teófilo. Amém? Muito bem. E aí, você percebe na letra A e B, a letra A diz assim: significa dizer que Atos dos Apóstolos não é ainda uma história da igreja. Eu disse não é ainda, ok? Não podemos considerar isso apenas como uma história propriamente dita, mas suas raízes, suas bases. A parte B, uma comunidade de unidade, pluralidade, com sua identidade e seus problemas, que davam significado aos acontecimentos. 4, em síntese, Teófilo, dá para sublinhar isso? Teófilo é um discípulo que necessita de uma sólida formação, o quê? Espiritual. O Teófilo é alguém que precisa de uma sólida formação espiritual. E você vê isso em Atos, capítulo 1, versículo 1. Eu vou ler mais uma vez para você. Ok. Visto que muitos já empreenderam uma narração... Opa, eu estou lendo o livro de Lucas e não de Atos. Vamos para o livro de Atos. Diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer. E depois vocês começam a perceber, e aqui é bem coisa do discipulado mesmo, a parte pedagógica, a parte instrutiva é secundário. A parte primária, fundamental, que tem preeminência, é a vivência. Por isso que você lê primeiro o quê? Fazer e depois ensinar. Eu defendo uma tese, aí os irmãos, os líderes de discipulado podem discordar, mas eu acredito muito que todo o ensino para os discípulos da igreja, os discípulos, os novos, eu acredito que, num caso da Assembleia de Deus, é o dia da doutrina, o culto de doutrina e a escola bíblica. O que eu estou dizendo é que no discipulado não é um ambiente para ensinar. Olha que absurdo.
Mas é um ambiente do tratamento, de ajudar essa pessoa a superar suas crises, de fazer mentoreamento para ele, de ajudar ele a superar, estimular, encorajar e etc. Quando for preciso, dá uma liçãozinha ali, levezinha, mas traz esse camarada para o culto de doutrina e leva ele para a escola bíblica, que pronto. Aí você tem que fazer esse processo, né? Tem que levar ele para o culto de doutrina e ir para a escola bíblica. E lá no discipulado você trata da alma dele. Por isso que primeiro é fazer e depois é ensinar. É isso que o grande Lucas, discipulador, fazia com seu discípulo chamado... vocês estão ligados, né? Cabras, bom. Ok. E aí, gente, rapidamente eu quero colocar duas coisas aqui para a gente já ir concluindo, que é o que está no ponto 2, a formação de um ambiente. Ambiente. Vocês sublinharam a palavra ambiente? Amém, amém. Aí, passa o ponto 1, vem o ponto 2, que tem uma frase que diz assim, condições prévias. Amém? Condições prévias. Sublinhe isso aí para a gente, sublinhe, condições prévias. Essas condições prévias, segundo o texto de Atos 2, você tem, o Atos 2 abre com aquele fenomenal evento da descida do Espírito Santo, que vem como que selar a vida das pessoas que têm Jesus no coração. E aí, as condições prévias para esse sujeito, de fato, ser identificado como um cristão, começa assim. Primeiro, ele tem que ter um contato com as Escrituras, com o Evangelho. As pessoas têm que ter uma aproximação com a verdade, com a palavra de Deus, e eu chamo isso de Escritura Sagrada. E quando você lê o capítulo 2, versículo 17, o versículo 18, 19, 20, 21, você vê com clareza esse tipo de exposição das Escrituras Sagradas para os ouvintes, de tal maneira que o Teófilo precisava saber disso. Eu não vou ler, porque você pode constatar isso. Aí depois vem a letra B, que tem outra condição. Primeiro, ele tem que ser exposto à palavra. E segundo, ele tem que provar que nasceu de novo. Você sabia que tem uma tese... desculpa, abri a fala aqui sem provas. Eu não estou conseguindo lembrar quem fez uma pesquisa, uma enquete, e que existe suspeita que boa parte das pessoas que estão na igreja, especialmente aquelas igrejas mais do oba-oba, do apelo emocional, da promessa, da teologia da prosperidade, esse negócio todo, diz que existe a possibilidade de um percentual muito alto não ser convertido espiritualmente. Eles recebem uma espécie de convencimento psicológico que o Martin Lloyd Jones chama de conversão psicológica. Mas a conversão espiritual, que é a metanoia, meta quer dizer dar meia volta, e noia vem de naus, quer dizer mente, que é voltar atrás, é uma conversão espiritual que começa a partir do momento em que a pessoa ouve o Evangelho toma conta da mente dele, desce para o coração e ele é revolucionado de dentro para fora. É aquilo que aconteceu com Paulo no caminho de Damasco. Ninguém segura o poder do Evangelho. Se converte mesmo. Mas quando não tem Evangelho na igreja, as pessoas não se convertem. Quando tem promessas, quando tem frase de efeito, quando a Bíblia não é exposta, enfim, aí, meu amigo, as pessoas vão só se convencendo. Como disse Martin Lloyd Jones, é apenas uma conversão psicológica. Mas, para ser um discípulo de Jesus, precisa, viu, Teófilo, ser exposto ao Evangelho e demonstrar que é convertido. E aí, vem uma outra palavrinha para fechar aqui, que está no finalzinho ali, letra C, que é o
Batismo. Gente, o batismo, vocês sabem disso, vocês são craque nisso, vocês são especialistas nesse negócio. O batismo não é uma cerimônia literal, apenas um ato litúrgico. Não é. O batismo, a pessoa que aceita o batismo, ela está dizendo assim: eu fui exposta ao Evangelho, me converti, e para provar isso, eu vou me batizar. Então, o batismo é muito significativo. Muito significativo. Não é apenas um ritual. Aliás, no Novo Testamento, o batismo é comparado à conversão. Você entendeu? Está bem ligado uma coisa com a outra. Muito bem, amém? Amém? Condições prévias. E esse ambiente é norteado pelo quê? Esse ambiente é norteado, basicamente, por 4 coisas. 4 coisas. Eu queria que você olhasse ali no ponto 3. Eu queria que você sublinhasse a palavra compromissos assumido. Amém? Sublinharam? Compromissos assumidos. Coloca aí. Os compromissos assumidos que vem na sequência, está no livro de Atos, capítulo 2, versículo 42 a 47, e se você aceitar, eu leio apenas o 42, para facilitar a nossa jornada aqui já para o final, que diz assim a palavra de Deus: e perseveravam na palavra, que é na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e o partir do pão ali está junto da comunhão, e nas orações. Agora, presta atenção, que quem está fazendo isto não é apenas os indivíduos, é a comunidade. O Paulo está dizendo para Teófilo: Teófilo, você tem que congregar. Porque você só cresce quando você está no meio de pessoas que se dedicam à palavra. Teófilo, você só cresce espiritualmente, só cria musculatura, substância espiritual, se você estiver num ambiente, num grupo, numa igreja, onde as pessoas valorizam, basicamente, 3 coisas. Primeiro, a palavra, depois, a comunhão, e depois, as orações. Não é o culto de oração, também, mas é uma vida de oração da comunidade inteira. E então esse é o ambiente. E tudo isso é exatamente para dizer para o Teófilo que ele está no caminho certo. Porque se você voltar lá para Lucas, capítulo 1, versículo 4, você vai observar que Lucas diz assim: para que confirme aquilo que eu estou ensinando, já te ensinei, que eu estou ensinando para você. Fechando, volte lá para a página 54, e eu queria agora concluir com esse exercício. Eu quero que você olhe para essa lista toda que você fez. Quantos conseguiram colocar 4? Levanta a mão. Ah, rapaz. E 6? Meu Deus do céu. Ok. Eu queria que você olhasse para essa lista e pensasse em cada pessoa. E eu queria que você imaginasse quais são, entre 2 ou 3 no máximo, quais são aquelas que você tem possibilidade de abordar na semana que vem. Eu queria que você agora riscasse as outras. É um exercício, tá? E deixasse só 2 ou 3, que você tem certeza que a semana que vem você conseguiria abordar essas pessoas. Ou se você, não, a semana que vem não, até o final do mês. Até o final do mês. Então, tente agora selecionar 2 ou 3 pessoas. Quem colocou só 2, deixa só essas 2. Quem colocou 3, deixa as 3. Mas quem colocou mais, selecione agora. Pense bem. Fica melhor assim, aquelas que você acha que é viável e é possível, circule.
Aí depois você vai saber quais que tem que riscar. Pode até ser que numa nova lista, até amanhã, até domingo, esses que você riscou, volte. Amém? Amém. Agora eu quero que você ponha a mão em cima desses nomes aí. Põe a mão em cima desses nomes. É vergonhoso se você não colocou ninguém, né? Coisa feia. Coloca a mão aí, ó. Em nome de Jesus. Nós vamos orar por essas pessoas onde elas estão agora. E você sabe, gente, Deus é o maior interessado para que as pessoas sejam salvas. Deus é o maior interessado. Se eu fosse vocês, eu dizia assim: Deus, ó, se depender de mim, essas pessoas serão salvas. Sabe por quê, gente? Porque Deus quer usar você. Deus colocou você em contato com essas pessoas exatamente para isso. Você entendeu? Ou você acha que quando a Bíblia diz que o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, é um negócio abstrato? Não. O Espírito Santo convence o homem do pecado e da justiça e do juízo através de mim, através de você. Se não fosse, não precisava da igreja, não precisava de mim, não precisava de você. Você entendeu? Ou o Espírito Santo estava salvando todo mundo por aí. Olha a lógica, é só você pensar um pouco. É você que tem que tomar, entendeu? E pôr o pé na estrada. Eu ia dizer tomar vergonha. Quase que eu falo. Você tem que assumir o compromisso com você mesmo, porque depender de Deus, Deus salva. Ok? As pessoas dizem assim: José, que você tem facilidade de falar de Jesus? Não, meu rapaz, eu tenho dificuldade enorme, enorme. A maneira como eu começo a falar de Jesus é horroroso. Eu comecei a evangelizar uma pessoa, a minha pergunta foi o seguinte: você tem filho? O que tem a ver? E esse é o jeito. Você vai na igreja? Por que você não vai? Está na hora de ir. Isso é jeito de evangelizar? Mas vou ganhando, e você, que sabe, não ganha ninguém. Você entendeu? Você que é o... Você entendeu? Rapaz, toma jeito, rapaz. Põe a mão aí. Senhor Jesus, queremos colocar essas pessoas diante do Senhor agora. O maior interessado que elas sejam salvas são o próprio Senhor. E nesse momento, no nome de Jesus, estamos nos comprometendo diante do Senhor, que se depender de nós, essas pessoas vêm aos teus pés, nós vamos levá-la ao Senhor, nós vamos discipulá-la, elas vão se integrar na igreja, para a glória do nome de Jesus, e todo o povo que crê, diga amém.